12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e disse, deu-lhe dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, ou o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, nos ensina, Pai, nos capacita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A última Páscoa de Jesus aqui neste mundo, você vê aqui Lucas, ele como médico, ele deixou a coisa bem dissecada, né? Ó, vocês vão entrar na cidade, vai ter algo sobrenatural, nas minhas palavras. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Israel, um homem carregar um cântaro de água, era, meu Deus, era pecado, né? Não podia, né? Aí já você vê como a coisa é séria. Um homem carregando um cântaro de água. Você segue ele, ele vai entrar na casa, você pergunta para o dono da casa: onde está o aposento que irei ministrar a Santa Ceia? E os discípulos foram e encontraram. Aconteceu, um homem carregando um cântaro de água, o cenáculo lá, mobilado, tudo certinho, como Jesus ensinou. Aí prepararam tudo, e Jesus agora com os 12 senta-se à mesa. Primeira pergunta que surge para nós, a questão dos desigrejados. A pessoa que está na sua casa, será que ele está no cenáculo, mobilado, propício para isso? Não está. Então, a Santa Ceia não é válida. Tem que existir um preparo, existir tudo. E aqui você vai encontrar Jesus agora dizendo exatamente sobre essa questão, e você vai encontrar no verso 20, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos com a ajuda de Deus, onde Jesus fala assim, ó: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Irmãos, quando a gente olha essa questão, você começa a estudar na Bíblia Sagrada, tem várias alianças. 7 alianças, alguns dizem 8 alianças. Mas 7 alianças eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Sobre as 7 alianças. Então, a primeira aliança que você encontra na Bíblia Sagrada, você vai encontrar lá no livro da Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 30, e do capítulo 2, do verso 15 ao 17, que é a aliança de Deus com Adão. Só que a aliança, irmãos, ela exige uma responsabilidade de quem oferece a aliança e de quem recebe a aliança. Você vê no casamento, quando é colocada a aliança, a promessa é fiel. Não pode ser quebrada a aliança. Só que nós, igreja, muitas vezes, nós quebramos a aliança. É por isso que a Santa Ceia é um memorial que nós lembramos o sacrifício de Cristo, onde renovamos a nossa aliança com Ele. Pastor, mas estou dizendo que você pode pecar? Não. Todos nós pecamos, ou por omissão, por comissão, não importa, até por pensamento você peca, e muito. E muito. Então toma muito cuidado. Então na primeira aliança de Deus com Adão, Deus assume a responsabilidade pelo bem do homem. Está lá o Éden, está tudo pronto para o homem. Como diz alguns estudiosos hebreus, Éden, jardim das delícias, o berço da humanidade.
está tudo pronto para o homem. Só que existem condições para permanecer daquele jeito. O homem tem compromisso também. Deus criou o homem, fez o homem segundo a sua imagem e sua semelhança, deu tudo como necessitava, mas exigiu do homem a responsabilidade. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, fez tudo que nós não poderíamos fazer, mas também nós temos a salvação gratuita, tudo é de graça, a época da graça, mas nós temos compromisso com a nossa salvação. Então Deus assume a responsabilidade pelo bem do homem, só que Deus exige a responsabilidade da parte do homem. Lembra quando Adão pecou, e Deus veio na virada do dia chamar Adão? Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz e escondi. Quem mostrou para você que você estava nu? Aí o Adão conta a história. A mulher me deu do fruto para comer. Aí a mulher já colocou a culpa da serpente, como todo mundo sabe a história. Mas a responsabilidade de Adão era ele com Deus. Só que ele aceitou sugestões de terceiros. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Não aceite interferência de terceiros na sua vida espiritual. Não entra nessa questão que você vai ser abençoado por mãos de homens, de mulher, que você não vai ser abençoado. Pelo contrário, você pode levar maldição para a tua vida e para a tua casa. Cuidado com isso. Na semana eu tive uns entreveiros terríveis aí. Irmãos, cuidado com isso. Homem não abençoa homem, quem abençoa homem é Deus. Mulher não profetiza, é mulher de Deus, mas ela não abençoa, quem abençoa é Deus. Ela pode ser um instrumento de Deus, mas não é ela que abençoa. Cuidado com isso. Adão aceitou a sugestão de terceiros. Ele era um compromisso com Deus, mas a mulher me deu do fruto, comi, pronto, acabou o negócio. Então Deus exige responsabilidade da parte do homem. Deus exige a obediência do homem como sinal de confiança. Deus confiou toda a criação a Adão. Como Deus confia, irmãos, à igreja, que nós somos embaixadores dos céus aqui neste mundo. Deus confia que a igreja é embaixador do céu aqui neste mundo. O que é um embaixador? Um representante de uma nação. Você sabia que você representa os céus aqui neste mundo? É por isso que vem as pancadas contra você. Mas, então essa primeira aliança, a aliança de Deus com Adão. Agora no Gênesis capítulo 9, verso 8 e 17, nós temos a aliança de Deus com Noé. E essa aliança aqui também, nós aprendemos muito com ela. Deus promete não destruir mais a terra com água. E Deus falou assim, eu vou dar um sinal. Quando você vê o arco-íris, é porque não vai acontecer mais isso. É interessante que quando você está aquele dia de sol quente, você pega uma mangueira e vai regar o jardim assim, você vê o arco-íris. Quando chove assim, no interior é que você vê o arco-íris, longe, assim, que esse arco-íris enorme. É Deus mostrando para todo mundo o pacto dele com Noé, que não é destruir mais o mundo com água, mas será destruído com fogo. Então essa aliança de Deus com Noé, Deus promete não destruir mais a terra com água. O arco-íris é o sinal do pacto de Deus. Só que agora usa o arco-íris para ser o sinal do pacto de outra coisa. Cada um com as suas loucuras. Terceira aliança. Terceira aliança. Nós encontramos no livro da Gênesis, capítulo 15, verso 12 ao 21, e no capítulo 17 ao verso 8. No capítulo 15, Deus promete uma grande porção da terra à semente de Abraão. Não prometeu a ele, mas a tua semente. Deus prometeu.
Só que Abrão, até então não era Abraão, Abrão. E é interessante que o nome Abrão quer dizer pai exaltado. E o cara não tinha filho. Já começa por aí. Deus, irmãos, ele escreve de certo por linha certa, não é torta não, é linha certa. O cara com pai exaltado não tem filho. Olha só, porque Deus tinha os planos dele. Não é o plano humano, é o plano de Deus. Então Deus promete uma grande porção de terra à semente de Abraão. Abraão, vou dar tudo isso. Está vendo isso aqui, Abraão? Está vendo? Vou dar a tua semente. Só que tem uma coisa, Abraão. Tua semente vai ser cativa 70 anos no Egito. Irmãos, Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então Deus prometeu e cumpriu. E agora você vai ver exatamente que nessa aliança aqui, no capítulo 17 agora a aliança de Deus com Abraão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e promete muitas nações e sua descendência. Abrão, pai exaltado, a descendência tinha uma terra prometida. Agora no capítulo 17, Deus promete a Abraão, seria pai de muitas nações. Estamos nós aqui. Nós aprendemos no livro do Gálatas que nós somos a descendência de Abraão espiritual aqui nesse mundo. A igreja é a descendência de Abraão, nós somos filhos da fé em Abraão. Então Deus nessas alianças nos ensina muito, irmãos. Deus promete e cumpre, mas da forma dele, não é da nossa forma. As pessoas querem que Deus faça do jeito delas. Irmãos, Deus é soberano. A Bíblia diz lá em Filipenses, nas mãos do Senhor está o querer e o efetuar. É Ele que faz. Cabe a nós simplesmente obedecermos. Então agora vem a quarta aliança, e essa aliança é uma aliança bem extensa. É a aliança de Deus com Moisés. Lá no Êxodo capítulo 23, verso 20 ao 33, e o capítulo 24, verso 1 ao 11. A aliança de Deus com Moisés. Foi uma aliança de caráter nacional, aliança com o povo. Deus tirou o povo do Egito, Abraão, a sua descendência vai dar isso aqui, só que 70 anos ser cativo. Depois o comum forte vou tirar de lá e eles vão vir para cá. Deus tirou agora através de Moisés. E agora no deserto Deus faz uma aliança com Moisés. Êxodo capítulo 19, verso 5 diz assim, ó, e sereis para mim nação peculiar. Vocês vão ser uma nação minha. A Santa Ceia, irmãos, é para nós lembrarmos que nós somos o povo de Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós somos o povo de Deus. E nós sentamos à mesa com Deus, porque Jesus está aqui, Ele é o anfitrião, nós somos os convidados. Só que muitas vezes nós esquecemos disso daqui e nós esquecemos da aliança, porque Deus fez uma aliança e a aliança não é revogada, a aliança é cumprida. E essa aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, pegamos o pão, vemos o corpo do Senhor cravado na cruz do Calvário. Pegamos o cálice com o suco, é suco de uva, mas simboliza o sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. Essa aliança é eterna, é imutável. E nós, irmãos, esquecemos muitas vezes desses valores. Então, a aliança foi de caráter nacional a um povo. Só que com nós é uma aliança de caráter celestial. Nós, a igreja, herdamos os céus, é diferente. Os hebreus tinham herança terrena. A nossa herança é celestial, é divina, é para a eternidade, habitar com o Senhor. Irmãos, nós vivemos desse mundo, mas não somos participantes desse mundo. Ah, pastor, mas eu tenho carro, tenho casa, pago imposto, pago IPVA. Isso é verdade, tudo isso aí. Mas você não participa desse mundo, porque você é estrangeiro e peregrino. Qualquer hora você assumir daqui e o mundo vai ficar aí. Então, foi uma aliança de caráter nacional. Deus estabelece sua santa lei para separar um povo. Agora, capítulo 19, capítulo 20...
Agora Deus vai estabelecer a lei para um povo. Então colocou lá as leis, olha, não matarás, não adulterarás, não farás testemunho, está lá o decálogo, os 10 mandamentos. Santa Ceia também é para mim lembrar que eu tenho uma lei, através da palavra do Senhor, que me ordena a cumpri-la, a obedecê-la. Que se eu não cumprir, não obedecer essa lei aqui, eu vou sofrer as consequências. Você vai no livro do Apocalipse, no capítulo 22, está escrito lá, que aquele que tirar dessa palavra, vai sofrer as consequências. E aquele que acrescentar também vai sofrer as consequências. Então nós temos uma lei para cumprir, porque a Bíblia Sagrada é para nós, povo de Deus. A Bíblia Sagrada não é para o mundo, é para nós, povo de Deus. Então Deus estabelece a sua santa lei para separar um povo. A Santa Ceia é para mostrar para nós, igreja, que nós somos um povo separado desse mundo. Quem que pode participar da Santa Ceia? Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que passaram pelo batismo das águas, por imersão, e que tem comunhão com os irmãos, com a igreja, e está livre do mundo, uma série de coisas. Então, essas pessoas agora têm um compromisso com Deus. Israel sofreu as consequências por não ter a capacidade de obedecer à lei de Deus. Deus mandava os profetas, falava com eles, mas eles não obedeciam. A mesma coisa acontece no século 21. Prega-se, mas entra no ouvido e sai no outro. Israel era a mesma coisa. Irmãos, vamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque você tem uma aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Você vai participar dessa nova aliança. O sangue, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para a quinta aliança, que é a aliança de Deus com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 17. Deus chama Davi, todos conhecem a história de Davi, aquele jovenzinho. Deus agora escolhe ele para substituir o rei Saul. E agora Davi, agora através do profeta, Deus fala com Davi. E Deus promete para Davi um reino eterno para Davi. E Davi agradece a Deus: Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor falou para mim de tempos distantes. E nós temos aqui, hoje, na Santa Ceia, nessa nova aliança, o Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Olha como Deus cumpre a sua aliança. Porque se você pegar a genealogia de Maria e de José, as duas genealogias vai chegar em Davi. Vai chegar em Davi. Então Deus promete para Davi um reino eterno. Irmãos, a tua salvação você não perde. Você pode entregar para o capeta, mas você não perde. Ninguém perde a salvação. Perdi a salvação. Não. Tem pessoas que entregam de mão beijada para o capeta. De mão beijada. Por uma série de fatores. E eu não quero entrar em detalhes. Existem fatores que nós podemos, irmãos, impedir que venha fazer alguma coisa ruim em nossa vida. Podemos. Mas nós deixamos as coisas acontecer. Então Deus promete a Davi um reino eterno, um reino para sempre. Deus promete a Davi um reino todo poderoso e único. Um reino poderoso e único. Quando você começa a estudar escatologia, e você vai estudar a estátua lá que Nabucodonosor teve aquele sonho, e você vê a cabeça de ouro, o peito de ferro, né? Os quadris, tal, e as pernas de ferro, e os pés de ferro em parte de barro.
e você vai ver a pedra cortada sem auxílio de mão, que é jogada na estátua e que quebra toda a estátua. Ali está mostrando a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo, que destruiu toda a obra de Satanás, porque aquela estátua de Nabucodonosor representa exatamente a adoração a Satanás. Então esse reino, Deus promete a Davi, um reino todo poderoso. Só existe um reino poderoso neste mundo, é o reino do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja atuante. Agora, se a igreja não for atuante, irmãos, o reino das trevas domina. É por isso que nós temos que ser atuantes nesse mundo, para combater as forças do mal, porque se nós não combatermos as forças do mal, irmãos, nós com certeza vamos sofrer as consequências. Os revés da vida estão aí para muita gente, que, sabe, não tem problema, sabe, está tudo certo. Irmão, tem problema sim. Luz e trevas não combina, como água e óleo não se ajunta, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode encher um tanque de água. Fiz muito isso, tanque grandão. Fazer treinamento de bombeiro. Colocava 2 baldes de gasolina, a gasolina fica em cima. E eu descobri um local lá na Volkswagen que tinha um tal de fluido para fazer teste de carburador. Naquela época tinha carburador do carro. E aquele fluido lá, aquilo pegava fogo, hein? Meu Deus do céu. Misturava com a gasolina. E aquele em cima, você via em cima da água assim, aquele fogaréu, né? Só ia ficando água. Porque não se mistura. A igreja não se mistura com o mundo, irmãos. Mas o mundo quer se misturar com a igreja. O mundo quer se misturar com a igreja. Quer que nós venhamos ficar parecidos com eles. Porque a partir do momento que nós ficamos parecidos com eles, não vai existir diferença. Esse é o problema maior. Não tem. Tem problema sim, irmãos. Tem problema sim. Olha, irmãos. Lembra que Salomão diz lá no capítulo 10 de Eclesiastes? Assim como a mosca morta faz inutilizar o unguento do perfumista, assim também é um pouco de estutícia para o sábio. Uma mosca morta inutiliza um perfume caro para o perfumista. Para quem não conhece, tira a mosca e está tudo certo. Dá para você entender uma coisa dessa? Como é profundo esse ensinamento do sábio Salomão? Tem problema sim, mas toma muito cuidado, porque esse reino é o reino todo poderoso, é o reino do Senhor Jesus Cristo, e ele sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Agora, irmãos, nós temos a 6ª aliança, que é a nova aliança de Deus com o homem, através de Jesus Cristo, aqui em Lucas 22, 20, que nós lemos aqui. Olha o que diz aqui Lucas 22, 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso que é derramado por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. A nova aliança se baseia na possibilidade de uma relação pessoal do homem com Deus. Foi lido aqui por João Pedro nessa noite, sobre lá Mateus 27, que fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus Cristo na cruz do Calvário fez o sacrifício perfeito que rasgou aquele véu que impedia nós entrarmos no Santo dos Santos. E Hebreus diz assim: irmãos, tende por intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha que privilégio a igreja tem, irmãos. Você tem a ousadia de entrar no céu através do sangue de Cristo. Então a nova aliança se baseia na possibilidade de uma relação pessoal do homem com Deus. O que era impossível, Deus tornou possível através de Cristo. Deus tornou possível. Nós temos agora uma intimidade. Quando você começa a ler Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, você fala assim: meu Deus,
como nós negligenciamos essas bênçãos que Deus tem para nós. Hebreus 7:22 assim, ó, Jesus Cristo fez fiador de superior aliança. Fiador. Ele financiou a tua alma. Antes de você nascer, lá na eternidade, já financiou a tua alma. Ele já fez isso por você. Então a nova aliança se baseia na possibilidade de uma relação pessoal do homem com Deus. Não é uma coisa fictícia, não, mas é uma realidade. Agora você tem relação com Deus. Você pode falar com Deus, porque Deus vai te ouvir. Agora, irmãos, Deus ouve. Agora, responder é uma outra história. Responder já é uma outra história. Então a nova aliança, agora essa nova aliança de Deus com o homem através de Cristo, é uma aliança superior às demais pela obra do novo pacto. As alianças anteriores não tinham o pacto do sangue perfeito. Agora a nova aliança, que é a nova aliança com Cristo, tem o pacto do sangue perfeito. Porque diz em Hebreus que o sangue de touros, de bodes, de novilhos e de carneiros não poderiam apagar o pecado, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo apaga o nosso pecado. Então esse sacrifício é perfeito, e a nova aliança superou as demais por causa da obra do novo pacto. Qual foi a obra? Jesus Cristo se entregou voluntariamente. Você acha que um bezerro, ou uma novilha, um carneiro, ou um pombinho, se entregaria voluntariamente para ser morto lá no altar lá? De jeito nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo diz lá em Isaías: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não reclamou não. Aceitou ser sacrificado em favor da minha e da tua vida. Esse pacto, irmãos, é o pacto mais perfeito que existe entre Deus e o ser humano, e nós vamos estudar disso nesta noite, é a nova aliança através do Senhor Jesus Cristo. E eu fico indignado, irmãos, hoje, nesse século 21, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com um pastor saudoso, foi meu primeiro pastor. Disse para mim assim: Joãozinho, na época era Joãozinho mesmo, né? Pesava 82 quilos, 1,78 m, né? Ele dizia assim: Joãozinho, vai chegar um dia em que as pessoas não irão valorizar a salvação. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele era advogado, formado em teologia na Metodista, um homem de Deus. Chegará um dia, sabe por quê? Porque está escrito que irá acontecer a apostasia religiosa, em que as pessoas não valorizarão, não dão valor à salvação e muito menos às obras feitas por Cristo em favor delas. Vão deixar de valorizar aquilo que Deus fez por elas. Está se cumprindo hoje, irmãos. As pessoas, não valorizam a salvação e não valorizam a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque essa aliança é uma aliança superior às demais alianças, porque é a obra perfeita do novo pacto. As antigas alianças eram escritas em pedras, a nova aliança é escrita no coração do cristão. Antes escrevia em pedra, agora é escrito no nosso coração. Lembra que Deus profetizou isso através de Jeremias: chamarei um pouco que não conhece, escreverei as minhas leis no seu coração, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Deus profetizou e cumpriu na minha e na tua vida. Quantos aqui tinham um coração duro, terrível, mas Deus, através da sua palavra, o Espírito Santo, quebrou. Por que isso? Porque Ele te ama, porque Ele fez algo em favor da tua alma, em favor da tua vida. Então essa nova aliança agora está escrita no coração do cristão, não está mais escrito em pedra, não. Se o que era escrito em pedra prevaleceu, o que é escrito agora pelo sangue de Deus no nosso coração, na nossa mente?
Essa nova aliança é escrita no coração dos cristãos para possuirmos relacionamento constante com Deus. É um relacionamento constante com Deus. Não é algo esporádico, não. Você não tem um Deus que te ouve agora, amanhã não vai te ouvir, não. É nós que abandonamos a Deus e não Deus que abandona nós, irmãos. Nós abandonamos a Deus, mas Deus não abandona nós. Mesmo as pessoas sendo rebeldes, Deus não abandona. Lembra o caso do filho pródigo? Foi Jesus que contou aquela parábola para trazer um ensinamento para nós. O filho fez tudo que não deveria fazer, porque para um judeu, o filho pedir a herança, o pai estando vivo, era a mesma coisa de dar um tapa na cara do pai. E o filho chegou: pai, dá minha parte da herança. E a Bíblia fala que o pai repartiu com os dois filhos. O filho pródigo saiu, o filho mentiroso ficou em casa. Por quê? Quando o filho pródigo voltou arrependido, o filho que ficou em casa mentiroso falou assim: há tanto tempo estou convosco, tu não me deste, filho, tudo que eu tenho é teu, foi dado para você. Tudo que nós necessitamos, irmãos, já está disponível para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você é herdeiro do céu, você tem todas as coisas a teu favor. Que mais eu aprendo aqui? Essa nova aliança agora é escrita no coração dos cristãos para termos íntimo relacionamento com Deus. O relacionamento íntimo, anteriormente às outras alianças, exigia algumas coisas: sacerdote, oferecer sacrifício, interceder pelo povo. Hoje não, hoje você mesmo intercede por você e você ora por outras pessoas. A nova aliança nos santifica e nos aperfeiçoa. As outras alianças não santificavam nem aperfeiçoavam, não. Mas essa nova aliança, ela santifica e aperfeiçoa a pessoa. Mês a mês nós repetimos esse acordo que nós fazemos com o Senhor. Fazer isso em memória. Estou memorizando, estou lembrando que Jesus fez por mim. Eu estou ciente disso. Então eu estou me aperfeiçoando. Uns se aperfeiçoam mais rápido e outros mais demorado, né? Lembro um dia que estava num treinamento e o professor falando, aí o professor, por favor, mais devagar aí, porque aqui nós não somos pente, não, aqui nós somos lente. Que o processador do computador antigamente era o Pentium, né? Aí falou: aqui nós somos lente, não somos Pentium não, né? Aí todo mundo caiu na risada, né? E é verdade. Tem muito de nós somos lentos mesmo para entender, para compreender e para assimilar as coisas. Mas Deus, pelo seu infinito amor e pela sua graça, Ele tem paciência conosco, irmãos. Ontem o pastor Manuel ministrou aqui sobre a perseverança final dos cristãos. Perseverança final não é para Deus colocar medo em você, mas é para ajudar você a chegar no céu. É para ajudar você a chegar no céu. Deus fala conosco, às vezes, pouco palavra dura. Mas Deus fala com você duro para você chegar no céu. Porque, sabe, irmãos, muitas vezes, como a rapaziada fala assim, está na manteiga, tá na boa. Cuidado, esse negócio está na boa, está na manteiga, porque manteiga escorrega, hein? Cuidado. A nova aliança nos apresenta limpos e purificados diante de Deus. As outras alianças não apresentavam ninguém limpo e purificado diante de Deus. Agora essa aliança de Lucas 22:20 apresenta você limpo e purificado diante de Deus. Os seus pecados são purificados, a sua sujeira é limpa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não são méritos nossos, mas os méritos são do Senhor, sacrifício do Senhor em favor de nós, igreja. E todo mês nós lembramos disso. Esse pacto, essa aliança do Senhor conosco. Então agora, irmãos, nós aprendemos mais uma coisa dessa nova aliança. Essa nova aliança nos santifica continuamente e nos impele a buscarmos a santificação.
Essa nova aliança agora, esse mês, eu fiz coisas que eu deveria fazer, você está dizendo para você mesmo. Esse mês que eu vou viver de uma maneira diferente. Você gradativamente está procurando melhorar. Aquilo que existia na qualidade total, melhorar continuamente, é um dever do cristão. Melhorar dia a dia. Ontem eu fiz, hoje eu não posso cair no mesmo erro. Eu não posso fazer a mesma coisa. Agora aí surge um problema, né? Pastor, sabe qual é o diabo, né? Ah, é? O diabo não vai pegar ninguém não, vai levar para um motel não. O diabo não vai pegar ninguém e levar para um boteco não. O diabo não vai pegar ninguém e levar para uma balada não. O diabo não vai pegar ninguém e levar para uma casa de show não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. As pessoas vão pelas suas próprias pernas. E às vezes faz até programa. Demora dias pensando para fazer. E faz a coisa que deveria fazer. Então essa nova aliança nos santifica continuamente. E nos impele a buscarmos a santificação. Santificação cotidiana. Dia a dia crescendo na graça e no conhecimento. Como disse o apóstolo Pedro. E então nós aprendemos mais uma coisa nessa nova aliança. Essa nova aliança apaga todos os nossos pecados de uma só vez e para sempre. Dos teus pecados não me lembro mais, jogou no mar do esquecimento. Mas eu pequei hoje, pediu perdão, Jesus perdoou. Jesus perdoou. Agora, presta atenção na primeira epístola de João, capítulo 1. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica do pecado. Pecado confessado ao Senhor e pecado que você não pratique mais. Deixe no esquecimento. Aí você é perdoado e Jesus vai te exaltar com toda certeza. Concluindo, irmãos, como estamos desfrutando dessa nova aliança? Como a igreja tem desfrutado dessa nova aliança? Tantos benefícios em favor. É pela graça sou salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça eu tenho direito de sentar à mesa com o Senhor. Pela graça eu tenho direito de entrar no céu. Pelo sangue de Cristo eu tenho agora um caminho aberto para me chegar diante de Deus. Tudo isso. Como estou desfrutando dessa nova aliança? Irmãos, que Deus nos ajude a desfrutarmos dignamente dessa nova aliança. Porque Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a minha vida, desde que sejamos fiéis à aliança que Deus fez conosco. Ele não quebra aliança, mas Ele exige compromisso com a sua aliança. E qual é o compromisso que eu tenho com a aliança? Ser fiel. Lembra aquele louvor? Venha ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Até o fim. Venha ser fiel até a morte. Irmãos, seja fiel com o Senhor, porque Ele permanece fiel com você. Quero chamar os jovens aqui.